Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia que o Senhor nos permite estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos grandes livramentos. Obrigado, Senhor Deus, o Senhor ter nos guardado, ter nos dado sabedoria, nos conduzido. Ó Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo e te louvar por este momento que o Senhor nos permite estar, ó Pai, entrar na casa dos teus filhos para estar ministrando a tua palavra. Ó Senhor Deus, quero lhe clamar desde já pela família, por cada um, ó Pai querido, para a glória do Senhor. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um em suas mãos. Fala conosco nessa noite. Assim eu clamo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor pelo nosso irmão Flávio Cris, vai estar louvando ao Senhor. A gente. Todavia, glória. Irmã Patrícia. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor. Você sabe, louva o Senhor em casa aí. Ainda que a figueira
figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu creio em Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Se você crê, cante aí na tua casa. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Como é bom, né? Louvarmos ao Senhor, adorar a Deus. Nosso irmão vai estar aqui tocando. Daqui a pouco vai estar louvando a Deus com mais um hino. Quero ler aqui para os irmãos João, 1 João, carta, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite de quarta-feira a respeito desses versículos, a qual João, ele, quando escreve uma carta, ele traz uma palavra de autenticidade. Ele, antes de começar os assuntos, ele demonstra o quanto que ele tem condição, ou quanto que suas palavras são firmadas na verdade.
E ele começa dizendo, né, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. O que João está dizendo aqui é simples. Ele está falando, olha, nós vimos, nós ouvimos e nós tocamos nele. João, ele dá o seu testemunho pessoal. Tudo que ele vai dizer aqui nessa carta, tudo que ele vai ensinar. Antes ele fala, olha, eu estive com ele, eu o vi, eu o ouvi. Nossas mãos tocaram em Jesus. Se tem um dos versículos que mais nos dá firmeza da fé, se existe algum texto que mais nos dá condições de acreditar na veracidade da palavra do Senhor, é este versículo. É um testemunho de uma pessoa, testemunho de um homem idôneo, dizendo, eu vi a palavra de vida, eu ouvi, eu caminhei com ele. Algumas pessoas, se nós formos analisar os escritos da palavra do Senhor, cada um teve uma experiência, né? Existem algumas vertentes teológicas que diz a respeito da experiência de cada um dos escritores dos evangelhos. Exemplo, existem algumas linhas que diz que Marcos era muito novo, muito jovem, então ele era bem novo quando tudo aconteceu, logo depois ele veio escrever, então é uma coisa mais jovem, algo que ele precisou de ter alguns ensinamentos. Nós temos Mateus foi o que mais esteve próximo ali, seus escritos. Lucas não teve com Jesus, mas era um homem que, além de ser médico, era um homem que fazia tratados. Então ele pegava testemunhos e ia comparando e escrevendo. Nós vemos João, que João foi aquele que escreveu por lembrança. O evangelista, ele já estava com a idade, ele começa a lembrar tudo que aconteceu com Jesus. Então cada um teve uma experiência com Jesus. E João, ele está dizendo aqui, a minha experiência foi pessoal. Eu não era tão jovem quanto Marcos, né? Que era um pouco... Nós vemos que os jovens são um pouco dispersos naquilo que é histórico. Mas eu era já uma pessoa idônea, já era adulto. Eu não fui como o Dr. Lucas, que ouviu alguém dizer, eu ouvi o próprio Jesus falar. Então ele começa dizendo, o que nós estamos dizendo, ele se coloca aqui com os apóstolos, falando, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Eu sempre gosto de brincar a respeito da minha fé. Eu sempre falo, olha, se Jesus não tivesse misericórdia de mim, eu seria ateu. Porque eu tenho muita dificuldade de crer em algumas coisas. Principalmente essa montoeira de religião que tem. Tem pessoas que acreditam muito fácil. Tem pessoas que conseguem acreditar em pedaços de madeira, em natureza, né? Em mitologia, em coisas que algumas pessoas tiveram revelação. Tem pessoas que são fáceis, têm facilidade de acreditar. Eu não sou tão fácil assim para acreditar nessas coisas. E é por isso que eu creio na Bíblia. Porque a Bíblia ela é profunda demais. Você vê os homens que escreveram, você vê uma conexão, algo certeiro. Você que tem dúvidas a respeito da fé, para estudar a Bíblia. Você vai ver que vai chegar um momento que vai se render. Porque não tem como. Quando você começa a estudar, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, muito de pensar, de conversar a respeito de pensamentos, e você tem que se dobrar naquilo que está escrito, que é muito assertivo.
Então só Jesus mesmo, eu sempre brinco falando assim, só Jesus mesmo para me salvar e a palavra do Senhor para me convencer. Se eu pego alguns livros, algumas teorias que tem aí na era, eu falo, eu não consigo, me desculpa, mas não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar numa teoria dita só por essa pessoa. Não dá. Agora a Bíblia, ela é completa. São vários escritores. E a gente chega numa carta de um homem dizendo, eu estou te falando o que eu vi, o que eu ouvi, e eu toquei. E aí ele começa a dizer aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, aquilo que ele tocou. Dizer, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João começa dizendo, não era um simples homem, não era uma mitologia, não era uma filosofia, não era mais um pensador, um simples rabino, um simples mestre. Jesus não era mais um entre os homens. Jesus era o Cristo, o ungido. E ele fala, ele era a vida. Nós vimos a vida que estava com o Pai. O que nós estamos te falando é a vida eterna. Nós testificamos. Estive perto, pude perceber. É interessante essas palavras de João que nos faz lembrar quando os homens ouviam Jesus e falavam, este homem fala com autoridade. Porque se a gente for colocar em questão de ensinamento, o que os rabinos ensinavam, Jesus ensinava. O que os homens pregavam, Jesus pregava. A diferença é que os homens daquela época pregavam por N interesses humanos, a grande maioria, e alguns poucos pregavam de coração puro, mas eram homens simples. E estava aguardando o mestre. Jesus não, ele era o Messias. E o interesse dele não era humano, o interesse dele era divino. Era a salvação da alma. Era resgatar a humanidade. Você consegue perceber a diferença de uma palavra? A diferença até mesmo das nossas pregações. Nós pregamos o que Cristo pregou, nós falamos o que Jesus nos deu por ordem de falar. Nós, claro que temos um desejo que todos se salvem, mas somos limitados até mesmo nos nossos sentimentos, porque somos humanos. Nós não criamos ninguém, nós não sofremos morte de cruz por ninguém. Jesus sofreu a morte de cruz. Deus criou a humanidade. Então a mensagem de Jesus era regada por um sentimento muito mais intenso, muito mais embasado. E é isso que João está falando. Eu testifiquei. Até mesmo os apóstolos poderiam se juntar e falar assim, eu prego, eu amo, mas de igual Jesus não. Eu me dedico. Como Paulo dizia, trago as marcas de Cristo. Marcas, eu me dedico, mas igual Jesus não tem. Porque o sentimento era diferente, a intenção era diferente, a ideia era diferente. Não era como nós estamos acostumados a ver. Era algo divino. Por isso que ele fala que estava com o Pai e nos foi manifestada. É algo que veio de cima a nos ensinar. Olha a diferença do peso. Olha a diferença de intenção, a diferença de base. Aí ele continua dizendo, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, João está dizendo, o que nós estamos pregando não são teorias que nós aprendemos dentro de sala de aula. Não são filosofias que nós
buscamos lá aos pés de Gamaliel. Não foi filosofia nas escolas rabínicas. Não é ideia de Sócrates, Platão, Aristóteles, não. Não são teorias humanas. O que nós estamos pregando é o que nós vimos e o que nós ouvimos. E tem uma intenção para isso. Nós estamos falando para vocês a nossa experiência pessoal. Você vai ver que há uma profundidade na palavra do Senhor, que as pessoas ficam abismadas como eu fico e começam a pensar numa ideia filosófica e começam a comparar com os grandes pensadores e você vê que há uma conexão, há um pensamento. Os apóstolos não estão se importando com isso, eles estão falando, olha, eu não estou levantando uma teoria filosófica, o que eu estou falando aqui é algo que eu tenho experiência. Você vai ver que mesmo tendo muita base teórica, como nós vemos as cartas de Paulo, um homem extraordinário de conhecimento, que ele traz vários argumentos, só que ele chega no momento e fala, eu tenho tudo isso daqui como esterco para ganhar a Cristo. O que ele está dizendo? Todo o meu conhecimento sem experiência não vale de nada. Eu coloco todas essas teorias como sem valor, para mostrar o que realmente eu vivo, experiência. Você vai ver que todos os apóstolos eles começam a trazer experiências que eles tiveram. Experiência. Vimos, ouvimos, sentimos. Nós que somos cristãos, quando começamos a pregar, a primeira palavra, a primeira mensagem que pregamos é da nossa experiência. Porque você vai ver que novo convertido não tem a base bíblica que uma pessoa que já tem tempo na igreja como cristão e busca a palavra do Senhor para pregar. Mas você vai ver ele falando, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te ama. Por que ele chega a isso? Porque ele sentiu o amor de Deus. Porque ele sentiu a salvação. O primeiro contato que nós temos com Deus é experiência. Depois você vai entender a experiência quando você começa a estudar teologia. Quando você começa a aprender a palavra do Senhor. Qual o novo convertido que aceita a Jesus Cristo com o coração ardendo pode recitar Coríntios capítulo 13? Quem pode dizer? Que isso? O Coríntios é o quê? É o time? Não, é uma carta da Bíblia. Não, mas não é o primeiro. Não, mas ainda tem isso ainda, que o primeiro vem antes. Como é que é esse negócio? Não tem sabedoria teórica, filosófica, mas tem experiência. Ele pode dizer, eu senti, eu vi, eu ouvi. Você pode sentir a presença do Senhor, ouvir a sua voz, ver a sua glória. Vai chegar um tempo que as nossas teorias não serão necessárias, mas a nossa experiência com Deus. Quando chegarmos um momento que vamos ter que decidir entre a fé e a negação, não adianta você ter conhecimento se você não tem essência. A hora que colocar um cristão numa guilhotina, não adianta ter conhecimento de versículo se não tiver experiência a ponto de dizer, eu não nego, porque eu tenho comunhão com Ele. É isso que João está falando. E para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O João está dizendo, nós vimos, nós ouvimos, nós sentimos, e o que nós queremos é que você tenha comunhão. Eu estou ensinando aqui para você ter comunhão conosco e comunhão com Ele. Ele termina dizendo, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Você consegue perceber a intenção de João para escrever essa carta? Primeiro, ele traz veracidade sobre o que ele vai dizer. Fala, o que eu vou dizer aqui é algo que eu tenho experiência, que eu experimentei. É pessoal. E outra coisa, eu vou falar o que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu senti,
mas o meu foco é para que vocês tenham comunhão comigo e comunhão com Deus e comunhão com o Senhor Jesus, para que a sua alegria se cumpra. A nossa intenção de pregar, de falar, seja dentro de um templo, seja numa praça, seja numa live, primeiro é motivado pela nossa experiência, pelo que nós sentimos, pelo que nós vimos, pelo que nós ouvimos, pela experiência pessoal com Jesus. E queremos que resulta na sua comunhão, na nossa comunhão, uns com os outros, e nós com Deus, com o Senhor Jesus, para que possamos ser felizes, para que possamos ser alegres, ter a alegria da salvação. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê graça, te dê força. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino, para que depois possamos estar orando juntos. Amém? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado em nosso meio. E lhe clamar ao Senhor Jesus, o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Ó Deus, toma cada um em suas mãos, ó Pai, dá livramento, abençoa, Senhor Deus, os seus lares. Abençoa, Pai querido, a sua caminhada, o seu nome venha ser glorificado a cada dia, ó Deus eterno. Senhor Deus, toma os irmãos ali da Praia do Peró, os abençoa, os fortalece. Que o seu nome venha, Pai, querer ser glorificado naquela igreja. Senhor Jesus, abra as portas. Ó Deus, nos dê força para
continuarmos, ó Deus, firme neste momento difícil que estamos passando. Nos dê condições, ó Pai, para prosseguir. Nos livra, Pai, da miséria. Nos livra, ó Deus eterno, do mal. Deus, guarda a nossa saúde. Fortalece, ó Pai querido, a cada um a seu lhe clamo. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por você estar conosco até esta hora.